Então, minha gente, do canal aí da Cadeira do Coroné. Hoje eu tô com meu tio Braga, né? Sua benção, tio. Deus abençoe. Que está empreendendo uma verdadeira jornada. Sempre houve, né, na história essa ligação muito forte entre o homem e o animal, e no caso específico o cavalo, né? O cavalo é um dos animais mais simbólicos e mais representativos da completude do homem. E a gente vai tratar desse assunto. Mas antes da gente falar dessa verdadeira aventura que meu tio aí vai empreender, ele vai se apresentar e vai dizer um pouco da história dele e dizer por que chegou nessa situação, né? Dessa grande jornada que ele vai passar por todo o Brasil. Então, tio, diga seu nome, se apresente aí, onde nasceu, né? Se é daqui de Pernambuco, para o povo do Brasil e do mundo, né? Ficar sabendo agora. Eu sou filho de vaqueiro, né? Meu pai é vaqueiro. Eu nasci em São Bento do Una, no ano 60, tenho 62 anos. 1960, o senhor Eu nasci em 1960. E eu nasci e me criei na roça. Eu vim morar numa cidade com 18 anos. Uhum. Até os 18 anos eu morei na roça. Até os 15 morei e trabalhei na roça. Dos 15 aos 18 eu morava na roça e trabalhava na cidade no comércio. Uhum. E quando completei 18 anos fui embora para Recife. E em Recife, como eu costumo dizer, eu saí do mato, mas o mato nunca saiu de mim. Eu sou natural, matuto do pé rachado. Eu me identifico na roça, né? Eu, graças a Deus, adoro tudo que é. E que é interessante, meu sobrinho tio Tony, eu chamo de tio Tony. O que é interessante, tio Tony, é que tudo da roça eu sei fazer. Capinar, arar, amansar boi, amansar burro, cortar cana, botar ração, né? Plantar, colher milho, feijão, né? Então, graças a Deus, isso me deu eu diria que isso me deu uma bagagem muito boa para mim conseguir ficar esses anos todos fora da roça, do mato, né? E aí sempre com o sonho de um dia realizar, né? Que era dar uma volta no Brasil a cavalo. E aí nós começamos... Uma grande jornada, né? É uma coisa simples, né? E o que eu acho legal é o seguinte, que todo mundo fala, você é louco, isso é loucura. E quando me fala isso, isso me dá um incentivo muito grande. Porque quando se diz louco, então é porque o negócio vai dar certo. Sim. Né? O negócio vai dar certo, porque só os loucos conseguem. Sim, sim, né? Claro. Então, se você analisar friamente, o negócio não é tão simples assim, como pode imaginar. Né? É complexo, mas eu comecei, teve gente que não me dava uma semana. Você vai começar com uma semana, você vai desistir. Ontem, dia 9, fez 2 meses, né, que a gente começou, e volta aqui de Catenda e nós já conseguimos fazer, acho que 31 cidades, acho não, 31 cidades. Quinta-feira, né? Fez 2 meses. Quinta-feira, dia 9. Fez 2 meses. 9 de janeiro. 9 de janeiro. Então são 31 cidades e não fizemos mais por conta do carnaval, né, que teve o carnaval, então eu aproveitei o carnaval e fui para a praia. Então é uma jornada muito interessante, Tony, tá? Eu acredito que é um negócio muito meu. Como eu já disse algumas vezes, que alguém me perguntou, disse, pô, mas você andar a cavalo sozinho, o que é que isso te representa? E eu respondi da seguinte forma, a pessoa só vai entender andando, né? Andando a cavalo. É verdade. Você falou anteriormente aí que o cavalo é um complemento do homem, eu não tenho dúvida. Só sabe o que é um cavalo, só sabe o que ele representa quem anda a cavalo. Né? Eu costumo dizer que tem coisa que só vê quem anda a cavalo. Parece... Uma coisa interessante, tia, quando os espanhóis foram para... Quando eles chegaram, né, na América, os índios que não conheciam cavalo, né, viram o homem montado no cavalo, eles pensavam que era pensavam que era um ser só. Um ser só.
Eu acredito, ô tio Tony, eu acredito cegamente nisso. Eu acredito cegamente. Existe uma sintonia, o homem com o cavalo, que eu acho que eu vou continuar dizendo o seguinte: só vai entender quem monta, tá? Quem monta a cavalo, quem anda a cavalo. Mas assim, na sua infância, né, no mato, o senhor sempre gostou sempre teve essa inclinação para o cavalo, como é? Porque tem gente que é do mato que não se dá muito bem com o cavalo, né? Nós somos em 6 irmãos, tá? Todos eles, digamos que necessariamente andava de cavalo, mas nenhum deles tinha essa, digamos, essa paixão que eu tenho. Uma relação maior, né? Uma relação maior. Tanto é que hoje eles não têm, né? Os outros, minhas irmãs, infelizmente uma já morreu, essa até gostava um pouco mais de cavalo. Pai era meio assim. Seu pai, não era de andar, não. Não, ele gostava de ver tal. Dedi, meu irmão mais velho, né, o que eu tenho hoje, ele também é mais ou menos, mas eu sou fascinado por cavalo. E o que é fantástico dessa minha fascinação por cavalo é que eu não gosto por raça de cavalo. Tem gente que é apaixonado pelo quarto de milha, tem gente que é apaixonado pelo cavalo crioulo, tem gente que é apaixonado pelo cavalo manga larga, ou inglês, ou seja qual for a raça do cavalo. Eu sou apaixonado por cavalo. Seja ele qual for. Seja ele qual for. O cavalo, para mim, ele é o cavalo, eu sou apaixonado. E eu tenho o maior prazer do mundo que me dá, nada me fascina mais do que andar a cavalo. Mas, montar assim, a cavalo. Embora seja uma coisa do cavalo em geral, mas já teve, na sua história, já teve algum cavalo que marcou assim, disse, não, esse cavalo marcou minha vida? Vários. Né? Eu quando tinha 10 anos de idade, tinha um cavalo lá na fazenda que meu pai trabalhava na Bahia, chamado Brinquedo, que esse cavalo, dentro de outras coisas, a gente passava em cima do mataburro, sem abrir a porteira. Eu ensinei o cavalo a fazer isso. Passar em cima, então isso marcou. Meu pai, quando descobriu, quase me deu uma surra, mas viu que não tinha perigo, que o cavalo aprendeu a passar. Eu ensinei o cavalo a passar, né? Nós ensinamos, né? Eu e meus irmãos. Tanto o Brinquedo como o burro, que tinha lá um outro cavalo chamado Tirano. Os 3 passavam. Papai ficou impressionado, ficou tucalhando para tomar conta da gente. Então isso é um dos cavalos que marcou. E outro cavalo que marcou, que eu participei uma época de vaquejada, né? E eu fui dono do cavalo, um dos maiores campeões de vaquejada do Brasil, de muitos anos. Dificilmente vai ter outro tão bom, ou talvez... Vaquejada é quarto de milha. Quarto de milha. Eu fui dono do cavalo Show do Milhão. Foi o campeão aí mundial, campeão brasileiro, nacional, várias vezes. E isso depois, obviamente, que não estava mais na minha mão, eu vendi ele ainda quase virando de potro para cavalo, eu vendi ele novo. Vendi ele, acho que ele tinha uns 5 para 6 anos. E aí esse cavalo se tornou... Então esse cavalo foi uma coisa que... Hoje eu tenho os vídeos montados nele, as fotos, e é muito bom relembrar que você teve um cavalo que foi expressão nacional, né? O quarto de milha. E outros cavalos, eu tenho um cavalo aqui que me acompanha na jornada, que a princípio eu queria 3 cavalos pretos de raças diferentes e não consegui fazer. Era um quarto de milha, um manga larga e um crioulo. E eu não consegui juntar esses 3 cavalos. Dizem que o crioulo é mais inteligente, né? Eu acho que isso é muito relativo. A resposta que eu te dou é que eu vi de um, digamos, um cara mais, vamos dizer assim, mais conhecedor do que eu de cavalo. Ele disse que depende do cavalo para que você quer a função do cavalo. Entendi. Então tudo depende muito para que você quer o cavalo. É verdade. Por exemplo, vamos falar do quarto de milha. O quarto de milha é, sem dúvida nenhuma, o cavalo que se adaptou melhor à vaquejada pela explosão que ele tem. Né? É exatamente o quarto de milha. O quarto de milha é a explosão, né? e muito forte, um cavalo que tem peso, né? Então um cavalo pesado. Isso é o que a gente entende. Então para você entender, tem cavalo para a situação que você quer ele. Entendi. Qual é a função que você quer ele. Tu tá me entendendo? Entendi. Por exemplo, eu tenho um cavalo aqui, voltando ao assunto dos 3 cavalos, que eu não consegui, inclusive cheguei a ter o manga larga e o quarto de milha. Infelizmente, o quarto de milha adoeceu, deu uma cólica e infelizmente morreu.
E aí eu comprei um outro manga larga, né? Eu desisti do quarto de milha por uma questão de... Eu creio muito em Deus e acredito que Deus manda o recado para mim. Esse quarto de milha estava despontando como ser um cavalo excepcional em vaquejada, e quando começamos a botar ele para disputas, infelizmente ele deu uma cólica e morreu. E então eu acho que foi a hora, um recado para mim parar de correr vaquejada, tá? Então eu não comprei um outro quarto de milha por conta disso. Aí eu comprei um outro manga larga. E eu tenho, voltando à particularidade, eu tenho um cavalo que ele na realidade, esse que vai acompanhar na nossa jornada, ele veio só para ser meu companheiro de viagem. Ele não ia participar não, até porque ele não é preto. Né? Mas esse é um cavalo mais completo que eu já tive na minha vida. Ele é um cavalo manga larga, agora de uma digamos assim, a palavra que eu queria dizer, de uma índole fora do comum. Porque o cavalo, ele tem muito a ver com gente. Eu tenho 3 cavalos que estão na minha companhia hoje. Cada um tem uma índole diferente. É uma espécie de temperamento. Temperamento totalmente diferente um do outro. Forma de andar totalmente diferente. Então eu comparo muito com pessoas. Então, e esse cavalo, que o nome dele é Itamaraty de Minas. Ele é mineiro, é? É mineiro. Todos os 2 cavalos, 2 que eu tenho são mineiros. E um é do Aras Rio Minas, que é o Itamaraty de Minas, e o outro é o do Aras Capim Fino, que é o Negresco, que é um cavalo preto. E o outro eu comprei aqui na região nossa aqui de Camusim de São Félix. Então esse Itamaraty, ele tem uma índole, ele tem uma personalidade, ele é bom em tudo, ele é manso. Pode montar uma pessoa, é fora do comum. Então são cavalos que marcam. Tanto é que esse cavalo eu não ia trazer ele, mas é um cavalo que está comigo há 10 anos. Então eu digo, não, você vai para ser meu companheiro. E hoje está sendo, o cavalo da estrada está sendo ele. Poxa, muito bom. Muito, muito legal. Tem um poeta aqui disse, né? O poeta Mané Filó disse, falando do cavalo bom, né? Disse, cavalo bom no sertão é coisa muito comum. Se cai o vaqueiro, ele fica passando o dia em jejum. Descansa o corpo em 3 pés, fica descansando em mim. É verdade. Essas histórias do cavalo, se a gente... Ele até entende o cavaleiro, né? O tio Tony, existem estudos, né, que falam que o cavalo sente a batida do seu coração. De acordo, é muito popular você escutar que alguém dizer que o cavalo sabe quando você monta nele, se você está com medo ou não, se você sabe montar ou não. É utilizado até para terapia, né? Muito hoje. E tem dado um resultado... Terapia de questões neurológicas, né? E tem dado um resultado fenomenal nisso, né? Comprovadamente, cientificamente, né? Então, ele sente, o cavalo, ele sente a batida do teu coração, ele escuta a batida do teu coração. Se você tiver... Hoje já existe, né, vários estudos de como domar cavalo, né? Hoje não se doma mais cavalo como se domava. Né? Não tem mais isso. Até porque é burrice, né? Você tentar ir de encontro. O cavalo ele consegue te entender. Você me acompanha no Instagram, eu acredito que você já viu os vídeos dos meus cavalos aqui me acompanhando, né? É claro que é atrás da ração também, né? Mas quando ele me vê... Tem uma afinidade também. Exatamente. Quando ele me vê, ele relincha. Né? Ele tipo, dou bom dia. Você vê, ele me acompanha, ele vem atrás de mim antes de eu estar com a ração. Né? Então... Você é carinhoso assim com... Muito. Não admito... Já fui eu tenho 62 anos, né? Então eu já fui do tempo antigo. Eu montava burro na época que nós íamos para a escola, né, eu com 9, 10 anos de idade até os 14, 15 anos. Eu trabalhei inclusive na usina que atende aqui de ajudante de vaqueiro, né? Eu era ajudante do meu pai aqui. Então a gente o estilo era diferente de hoje, né? A gente era meio que bruto,
tinha que amarrar, tinha que bater. Hoje não se faz mais nada. Meu pai capava cavalo a ponto cru. Né? Eu cheguei a ver. Você chegou a ver algumas coisas. Quer dizer, isso hoje nós a época mudou, né? Então eu não admito de jeito nenhum maltrato, não só com cavalo. Eu não admito maltrato com nenhum animal. Né? Agora, eu acho que precisa as pessoas quem tem cavalo tem que ter cuidado com o que tem. Eu brigo muito, principalmente quando vou para determinadas cavalgadas, né, que eu vejo algumas pessoas maltratando, eu brigo no bom sentido, chego junto. Dá uma conversada? Dou uma conversada, eu conheço do manejo, né? E consigo realmente... Uma coisa, tio, assim, a gente está aqui na zona da Mata Sul, né? Essa região aqui é boa para criar o clima, né? Eu pergunto se o clima ele favorece a criação de cavalo aqui ou esse clima meio úmido não é muito bom. Traz umas complicações. A melhor região de criar cavalo aqui em volta da gente é o Agreste. É o Agreste, né? Por causa do clima, né? Do clima. É impressionante. Agora, quer ver ruim de criar cavalo, tio? É no litoral. Aí lascou tudo. É uma briga eterna para criar cavalo ali. Com medicação, principalmente tem um tal do aqui acho que dá muito carrapato. Carrapato. E na zona, no litoral, mais ainda. Mais ainda. Então, a região de criar é o Agreste. É o pé no chão, é o matuto mesmo. É o Agreste. E outra coisa, se o cara lá no Agreste tiver uma condição de criar, o lugar é criar lá. É impressionante como é que muda o pelo, como é que o cavalo fica muito mais bonito. A pelugem fica tudo mais aqui na nossa região é o Agreste, sem dúvida nenhuma. Agora, tio, a questão propriamente dessa sua jornada, né? O Brasil tem mais de 5.000 municípios, né? Isso. Eu então, acho que Minas Gerais, né? O senhor agora está morando agora está morando no motorhome, né? Mas o senhor estava... Ô tio, eu morei, antes de vir para cá, eu morei em Minas, 3 anos em Minas, Santana do Deserto. Conheceu... Uma cidade, conheci a minha patroa. A patroa? Que ela é quase tudo, né? Ela é quem é a cinegrafista, ela é a motorista, ela é a cozinheira, ela é minha babá. E interessante e ainda arenga com eu. E é interessante ela ter topado a aventura. Pois isso é uma história legal, tio Tony. Isso é uma história legal que quando eu comentei, você anteriormente falou que conheceu um senhor de idade e tal, e eu falei que é muito bom conversar com esses caras mais velhos que a gente. São os caras que têm história, né? Tem. E a história ninguém tira, né? A história tem que ser vivida. E eu conheci um senhor lá, Santana do Deserto. Santana do Deserto é um criador muito forte do manga larga. Né? O senhor manga larga começa em Minas, né, tio? É uma briga muito grande. Esse senhor mesmo fala que ele nasceu no Rio de Janeiro. Mas o povo de Minas Gerais jura que foi lá de Minas Gerais. Inclusive tem um museu do cavalo em Cruzilha que diz que é lá que nasceu o manga larga. Existe uma briga. Esse racha aí, Rio de Janeiro. E esse amigo meu, o senhor Raul Junqueira, ele prova por A mais B que nasceu no Rio de Janeiro, o manga larga. Mas, quando eu contando da minha vontade de percorrer o Brasil inteiro a cavalo, aí ele falou, beleza, você já vai ter o cavalo, vai ter não sei o quê, e a mulher? Aí eu falei, ô senhor Raul, a mulher, se eu não arranjar, eu vou só, agora eu acho que eu vou arranjar. Aí comecei a namorar com Tati e contei dela do sonho, do projeto, e ela topou, né? E ela topou, tá bem, e graças a Deus... Sempre aparece a pessoa para ser o apoio, né? E como a gente sabe, né, tio, todo mundo sabe disso, a história mostra o seguinte, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? E para você chegar em algum lugar, você tem que ter alguém que te impulsione. Sim. Né? Então Tati hoje praticamente faz tudo, né? É cinegrafista, é quem posta nas redes sociais, é quem dirige, com medo danado, já estava dirigindo com a carretinha, puxando a carretinha com o cavalo, né? É quem faz a boia, é quem limpa o ônibus e ainda de vez em quando dá uns esporros em mim, mas vai levando. Então, essa ideia de dar uma volta no Brasil, eu sei que é muito complexo por conta tamanho continental, né? E da quantidade de cidade que tem.
por enquanto, ainda todo aquele projeto de fazer todas as cidades a cavalo. Né? Esse é o objetivo, esse é o projeto. Porém, nós sabemos das dificuldades que vai ter, principalmente quando a gente chegar para o lado do norte, do sul, né? do sudeste, não, do Mato Grosso do Sul, sim, aquela região ali, que as cidades são muito longe uma da outra. Eu acho que Roraima só tem 16 cidades em Roraima. Então, aí deve ser um... então, eu conheci o Mato Grosso, 250 quilômetros de uma cidade para outra, 300 quilômetros de uma cidade para outra. Você vai na pista, aí tem uma placa lá, abasteço, próximo posto de gasolina a 250 quilômetros. Vixe, quer dizer, então eu não sei exatamente como é que vai ser a logística quando eu chegar, mas aqui no Nordeste, em volta de onde eu estou, eu quero ir todas elas a cavalo, saindo de uma cidade, explicar rapidamente como é que funciona. Amanhã eu estou mudando para Igaraçu. Meu acampamento vai sair daqui, dessa chácara, que é do meu irmão, e estou indo para Igaraçu com o meu acampamento. Meu ônibus, meu trailer, minha carretinha e meus cavalos. E minha mulher, claro. Aí nós vamos mudar lá para Igaraçu. Lá em Igaraçu, o que é que vai acontecer? De manhã, eu boto o meu cavalo na carretinha e vou sair de Abreu e Lima para Paulista. Cheguei em Paulista, visitei a igreja e visitei a prefeitura, a igreja matriz da cidade. Aí pego o meu cavalo, põe em cima da carretinha e ela que vai dirigindo. Aí põe em cima o cavalo da carretinha e volto para o meu acampamento. Dia seguinte, pego um outro cavalo, boto na carretinha e sai de Paulista para Itamaracá. Por exemplo, ou voltando para Olinda. Depende muito da logística. Como é que... Aí quando eu chego lá, pego o meu cavalo, boto em cima da carretinha e volto para o meu acampamento. Então eu fico acampado, normalmente 15, 20, não sei quantos dias eu vou ficar. Aqui deu muitos dias, porque aqui eu estava na casa de minha mãe, minha família, então eu fiz 120 quilômetros de distância da cidade para aqui. Então eu não quero fazer isso, eu quero fazer no máximo 60, 80 estourando, para mim voltar para o meu acampamento. Então é a ideia de fazer mais ou menos 20 cidades por mês, né? Esse é o meu projeto, ver se eu consigo fazer 20 cidades por mês. E aí, se der fazer 20 cidades, quando chegar nessas cidades mais longas uma da outra, nós vamos estudar como é que a gente vai fazer. Movimentando assim, daqui a pouco vai ter gente que vai dizer, visite minha cidade. É o que a gente espera, né, tio Tony? Principalmente de receber. Hoje já recebemos. Vou abrir minha chácara para ficar. Já recebemos. Já tem, apesar de estar só 2 meses, já tem pessoas que, ó, quando você vier para. Como é que. Itaubim, já, o cara lá de Itaubim disse, ó, minha chácara está às ordens. Belo Jardim, o cara já mandou. Aqui quando for para São José do Rio, a gente vai lá para Serrinha. Eu falo lá com os amigos da gente, lá, que é aboiador. Ah, não tenha dúvida, né? Quando cair naquela região, que ali é de onde eu vim, né? Né? Minha árvore genealógica tá lá, né? Que eu sou as origens. As origens, eu sou do Pajeú, né? Eu sou lá de Tabira, né? Meu bisavô veio de lá. Então, quando chegar naquela região ali, com certeza... Aí vai ter muita poesia, vai ter muita história. Ah, com certeza. E isso é o que eu busco, né? É conhecer, principalmente minha origem, né? Sim. Minha origem, porque eu sou vaqueiro por natureza, né? Eu sou vaqueiro, Nunca negou isso, né? Não, nunca. Eu nunca usei um sapato, né? Eu só usei bota. Né? Nem quando o senhor estava morando no Recife e longe da assim. Eu fiquei 11 anos. Eu fiquei 11 anos no comércio, né? Eu fiquei 11 anos no Rio de Janeiro. Eu fiquei 11 anos no Rio de Janeiro. E o meu traje é esse que você está vendo aqui. Bota, cintão e chapéu. No Rio de Janeiro eu fiquei 11 anos. Nunca tirei, né? Nunca saí na selva urbana ainda se manteve, né? Porque é uma coisa que eu diria assim, bem forte, está no sangue, não adianta. Eu sou da roça. Até gosto de conhecer lugares diferentes. Gosto de viajar, de conhecer um restaurante bom,
de não sei o quê, mas eu gosto mesmo é do fogão de lenha, eu gosto é da roça, eu gosto é do pé de serra, eu gosto como lá em Minas tem muito, é a carne na lata, né? Você pegar a carne na banha, então isso é que me dá prazer. E esse é o encontro cultural com Minas? Porque Minas tem a gente percebe que Minas tem uma coisa muito de interior também, né? Ô tio Tony. Minas é um estado interessante porque muito, parece muito. Um grande interior, né? Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte, capital, ainda tem muita coisa do interior. Inclusive Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, eu posso... Eu gosto muito de Minas. Muito. Mas para você ter uma ideia, Belo Horizonte é mais interiorano do que Juiz de Fora. Isso eu te falo com conhecimento de causa. Conhecimento de causa, que eu vivi muito tempo em Juiz de Fora e próximo de Juiz de Fora, e eu ia muito a Juiz de Fora. Santana do Deserto dá 40 quilômetros de Juiz de Fora. Do lado. Então todos os médicos, comércio, a gente tudo usa Juiz de Fora. E Belo Horizonte é mais interiorano do que Juiz de Fora. Por Juiz de Fora ficar muito próximo do Rio de Janeiro. Ah, sim. Acho que dá 160 quilômetros mais ou menos. Da capital. Rio de Janeiro. Ah, é muito perto também. E para divisa do Rio não dá 40, 30 e poucos quilômetros. Então culturalmente absorve mais o Rio. Muito mais. Mas o Minas Gerais é rico em cultura, rico em grandeza mesmo, que é grande o estado grande. Gastronomia não se fala, né? História, né? Principalmente aquela região de Ouro Preto, de Mariana. O sul de Minas é muito forte no cavalo manga larga, né? Então. Uma vez eu estava em Congonhas, né? Aí Congonhas. Tinha um pessoal que tinha acabado de... A gente chegou umas 6, 7 horas da manhã para visitar a igreja lá de Matozinhos, né? Matozinhos. E tinha um pessoal que tinha acabado de chegar numa comitiva de cavalo. Eles tinham saído de Ouro Preto. Acho que eles tinham saído uns 2, 3 dias antes. Essa semana eu vi um deputado, acho que é um deputado federal de Minas Gerais, defendendo, por conta desse negócio dos ativistas, falando que cavalgada, que maltrata o animal. E quando não é verdade, né? O que maltrata animal é outras coisas, né? Mas quem tem cavalo cuida realmente. Quem tem cavalo, né, hoje cuida demais. Então o deputado defendeu o seguinte: se tirar o cavalo de Minas Gerais, acaba a cultura de Minas Gerais. Acabou Minas, né? Acabou Minas, né? Porque só a carcaça. Porque Minas é cavalo, né? E o povo é apaixonado por cavalo mesmo lá, né? É impressionante o quanto o povo de Minas gosta de cavalo. E eu tive a felicidade de morar em Minas e fiz várias cavalgadas, né, em Minas Gerais. Um povo bom, né, tio? Muito. Povo simpático. Né? Muito. O povo mineiro é Parece arretado. com o povo daqui? Muito. Existe um ditado que diz que o mineiro é desconfiado, é não sei o quê. Isso é lenda. Isso é lenda, né? Claro que tem aqueles mineiros ainda da roça, de antigamente e tal, que ainda são, mas isso acabou. O mineiro ele é hospitaleiro, o mineiro... Chama, né? Faz festa. Não, festeiro, e eu conheci Minas, eu posso falar bem que eu conheci Minas, as 4 regiões de Minas, né? Zona da Mata, eu conheci o sul de Minas, eu conheci aquela região de Belo Horizonte para chegar em Brasília, que eu não sei que região aquilo ali, que Cerrado é, não sei. E conheci o lado... Não, miserável, né? Que é o lado do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. Então eu conheço bem Minas, conheço o Teofotônio, o governador Valadares, eu conheço bem Minas Gerais. Mas é um povo muito bom. Ô tio, me diga uma coisa, qual é a mensagem que o senhor quer passar para o Brasil fazendo isso? Porque o senhor está unindo, tem alguma coisa de fé, né? Porque o senhor vai nas igrejas, que eu acho que é um resgate também. De minha mãe, né? É um resgate, é uma mensagem muito forte que eu acho que o senhor passa para todos nós no momento em que as pessoas estão perdendo a fé, estão apostatando, né? E muitas vezes deixando aqueles valores fundamentais, né? De família, etc. Eu acho que
Pelo menos para mim, me parece que isso é uma das mensagens, né? Mas qual é assim, a mensagem? Ô tio, geral? a mensagem maior é essa. A maior é essa, que é exatamente transmitir às pessoas, passar para as pessoas que nós não podemos viver sem fé. Que a gente não pode viver sem ter um Deus no comando. Você tem que ter Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa é Deus. Agora, a mensagem que eu queria passar para as pessoas é que tudo é possível. A gente faz acontecer, nós somos capazes de tudo. Eu sou filho de vaqueiro, como eu falei anteriormente, quando eu mudei para Recife, eu fui morar na casa dos outros, morei de favor, mas sempre trabalhei muito e sempre com o objetivo, né, de conseguir um dia, esse sonho meu, ele existe desde. O senhor é de reclamar da vida, tio? Nada. Mesmo Pelo quando tá ruim? Não, tem que reclamar nada. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Lá fica muito de lamentar, não, porque tá ruim, porque eu não posso, porque tá chuva, tá sol. Não. Hoje tá ruim porque tá fazendo sol, amanhã tá ruim porque tá chovendo. Não, eu raramente, eu não posso dizer que eu não reclamo, né? Porque aí eu seria hipócrita. Mas é muito raro eu reclamar. Eu não tenho motivo nenhum para reclamar. Eu tenho que agradecer muito a Deus. De tudo. Primeiro que eu sou um cara bonito. Segundo eu tenho uma mãe exemplar, minha mãe reza 24 horas para nós. Eu tive o melhor pai do mundo. Ninguém pode ter tido um pai melhor do que o meu. Se foi bom, tem que ser igual ao meu pai. Mas melhor não pode. Eu tenho 6 filhos maravilhosos. Tenho uma namorada que está comigo há 7 anos, vai fazer 7 anos. Então minha vida é muito boa. Tenho uma mãe, eu ainda tenho mãe. Minha mãe está com 83 anos, eu tenho 62. Eu convivo com minha mãe, ela toma uma cachaçinha comigo. Eu levo ela para a igreja, é um dos momentos fantásticos da minha vida, é ir na igreja com minha mãe, né? Minha mãe é celebridade aqui na cidade de Catende. Todo mundo conhece. Falar da minha mãe é meio complicado, porque eu tenho convicção absoluta que eu estou vivo hoje por conta das orações da minha mãe. Uhum. Mamãe reza 10, 12 horas por dia pela gente, então o que eu vivi, eu dei 5 viradas de carro e nunca sofri nada, então eu tenho certeza. Milagrosamente, né? Milagre existe na minha vida todos os dias acontece milagre na minha vida, meus netos, eu tenho uma filha com 30, Natália tem 38 anos, é 38? 36. Natália, minha filha mais velha. Deve ter ficado com raiva. Natália tem 36 anos, minha filha mais velha. E quando ela nasceu, o boletim médico dela diz: criança aparentemente morta. E tá aí a coisa mais linda do mundo. Já me deu mãe. 3 netos, 2 meninas e um menino. E linda e maravilhosa. Então, os exemplos que deu. Narane também. Narane, minha filha, teve uma filha excepcional, nasceu e viveu 3 anos e meio. 3 anos e meio sem ter nenhuma reação, faleceu. E hoje, para Deus provar que é bom, e eu até falei com ela isso, Papai do Céu deu um presente a ela há 5 anos atrás, e o presente veio com defeito. Aí ele trocou e agora no dia 20 de dezembro mandou outra filha para ela e tá aí, linda e maravilhosa. Então, Deus existe, só não vê quem não tem fé. Os milagres de Deus são diários. A fé alimenta mais que qualquer alimento, né, Deus? Eu não tenho dúvida disso. Eu sou um homem de muita fé, eu sou um homem católico, praticante. Eu não saio de casa de manhã sem escutar a oração, sem escutar o evangelho, sem fazer minha oração e ainda transmitir para muita gente o evangelho, que eu acho que isso é uma obrigação nossa. Sim. De passar para as pessoas. Então, o maior, digamos assim, a maior mensagem que eu deixo para as pessoas é que tenham fé, acreditem em Deus e que você pode, que você é capaz. Então, tio, eu acho que essa sua jornada, né, que obviamente, como o senhor está dizendo, não é fácil, né, mas eu acho que vai ter muito apoio no Brasil inteiro, viu? Eu até brinco. O senhor vai movimentar o Brasil todinho. Eu até brinco que eu digo para as pessoas, principalmente aqueles pessimistas que chegam me tirando um pouco da vontade de fazer, eu digo, deixa ser besta, pai, que eu vou fazer isso e ainda vou ganhar dinheiro. Tá? Mas
Eu falo para eu vou me divertir. Naturalmente, muita gente pode querer até apoiar. Falo, e já começou algumas pessoas. Já começou algumas pessoas querendo entrar meio que no projeto, sabe? Sim. Mas eu não estou ainda me abrindo para vamos dizer assim, uma parceria, porque eu quero sentir se é realmente isso que eu quero. Sei. Tá? 2 meses é muito pouco tempo. Por exemplo, for numa cidade, digamos que você vai numa cidade lá aqui mesmo, Braga, eu queria te acompanhar do ponto que tu tá saindo até a igreja. Já aconteceu. 30 cavaleiros. Já aconteceu. Aí tem 30 cavaleiros que a gente queria ir contigo. Já aconteceu. Aqui nós fizemos de Agrestina a Altinho. Os amigos meus me encontraram lá em Agrestina. Agora, com certeza, isso lá em Igaraçu vai acontecer muito, porque eu tenho muitos amigos em Igaraçu do cavalo. Sei. Então vai acontecer muito. Amanhã de manhã, por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Paulista. Eu quero ir numa dessas. Então, vai sim. Tá? Lá em Igaraçu. E outra coisa, ainda vou conseguir cavalo para você ir comigo. Tá? Eu quero ir, vô. Você vai comigo. Botar esse rapaz na garupa. Na garupa ele vai junto. Aí aqui nós fizemos de Altinho para Cachoeirinha, também foi uns 20 cavaleiros comigo. E Cachoeirinha foi bom? Nossa Senhora, sempre muito bom estar com os amigos, sempre muito bom fazer. E o cavalo, o tio Tony, o que eu acho fantástico no cavalo é que a língua é universal. Eu não conheço outros países, mas o Brasil eu conheço um pouco, né? Eu diria bastante. Você conhece todos os estados aqui no Brasil? Quase todos. Conheço 19. Conheço 19 estados. Uhum. E do cavalo eu conheço os 19 estados do povo do cavalo. Uhum. E a linguagem é uma só. É universal. Então, isso é muito fácil a gente falar de cavalo. Sim. Então, eu acho que isso, quando começar a ter uma visibilidade maior, eu digo brincando para Tati, aproveita enquanto eu não estou famoso, tá? Porque daqui uns dias, para falar comigo... Daqui a pouco vai estar famoso. Eu não sei como é que daqui a pouco uma televisão aí vai querer... Pois é. Acho que a Catene antecipou com a rádio, né? Aqui nós fizemos uma entrevista na rádio. O menino da rádio já percebeu... Já percebeu... Que tem e ele até disse... Fundamento. Ele falou, né? O dono da rádio falou, disse, lembra-se quando você ficar famoso, começou aqui. Né? Porque ele enxerga isso também, né? Porque se o senhor conseguir concluir essa jornada, o senhor tem noção que assim, é uma coisa, é um feito, né? Eu acho que quase que impossível, né? Que ninguém nunca fez, né? Único. E assim, o senhor vai ser o quê? O maior cavaleiro. Inclusive nós estamos anotando, né, tio? Em quilômetro do Brasil. Eu estou anotando o que eu faço em cavalo, porque inclusive nós tentamos fazer um contato com o Guinness Book. Sim. E eles não aceitam quando entra animal. Ah, certo. Tá? Mas independente disso, eu estou fazendo. Sim, mas existe a realidade. Né? Existe o fato. Se ele vai publicar ou não, isso é outra história. É outra história. Então, por exemplo, tenho 2 feitos que eu tenho certeza que pouca gente vai conseguir fazer mais do que eu. Vários, né? Conhecer mais igreja do que eu vai ser quase impossível alguém conhecer. Conhecer mais cidade do que eu, praticamente no Brasil vai ser difícil alguém conhecer mais cidade do que eu vou conhecer. E se eu conhecer todas, aí é que ninguém vai conseguir. Mas vamos lá, isso só Deus sabe. Só Deus sabe. Andar com um cavalo na carretinha, puxando um cavalo na carretinha, dificilmente alguém vai andar mais tempo com um cavalo na carretinha do que eu. Uhum. Por exemplo, hoje, quinta-feira, nós fizemos Brejo da Mata de Deus. Saindo de Caruaru para Brejo da Mata de Deus. Uhum. Daqui até Caruaru, nós saímos depois de Caruaru, né? Da entrada de Brejo da Mata de Deus. Deu 80 e poucos quilômetros daqui, puxando uma carretinha. Aí andei 20 e poucos quilômetros a mais para chegar em Brejo. Aí fui de cavalo. Aí botei meu cavalo em cima da carretinha e voltei para cá. Andei mais 100 quilômetros puxando o cavalo na carretinha. Sim. Então tudo isso está anotado. Né? Então eu vou ter mais tempo. Eu acho que dificilmente alguém vai andar com um cavalo na carretinha do que eu vou andar. Só de Minas para cá foi 2.100 quilômetros. Eu trouxe 2 cavalos de Minas para cá. Sim, eu não sei se eu perguntei a equipe. É o senhor, Tati? Hoje sou eu, Tati. Como eu te falei, Tati é quase tudo. Né? E mais um pouco. Entendi que Tati é tudo. Mas tem mais alguém. E tem um rapaz que me auxilia, né? Para me ajudar principalmente, tio Tony, na hora que a gente vai para as cidades
para poder dar apoio a Tati. Porque senão Tati não consegue fazer tudo. Sim, sim. Então Tati não dá para dirigir e fazer as filmagens, então um rapaz vai para nos apoiar. Entendi. Tá? Por enquanto, e o resto praticamente eu que faço tudo, que cuido do cavalo, que dou banho, que dou comida, que casqueio. Eu só não sei casquear, mas tenho o maior cuidado do mundo. Mas você vai ter muitos ajudadores. Tem. Eu tenho um compadre mesmo, eu tenho um compadre César mesmo, que é lá de Igaraçu. Tem muita fé também. Graças a Deus. Tem muita gente que vai aparecer. E esse meu compadre, ele vem de Igaraçu cascar meus cavalos aqui, né? Ah, é? É. Bom. Ele é bem parceirão. E ele disse que no raio de 150 km, onde eu tiver, quem vai casquear o cavalo é ele. Deixa eu pegar aqui, tio. Isso aqui, deixa eu pegar aqui. Olha o fio. Vou aproveitar. Dá pra ir? Dá pra ir, né? Dá. Aproveitar e pegar também aqui. Pronto, isso aqui é o chapéu aí chapéu de pernambucano. Pernambucano. Pronto, tio, veja. Obrigado. Aqui é né? Esse livrinho aqui é o Vaqueiro Quirino, por coincidência, né? Veja só. É o Vaqueiro Quirino. É uma história que eu adaptei de Câmara Cascudo. Na verdade é uma história popular. É uma história do povo que se conta aqui no Brasil há muito tempo. E Câmara Cascudo escreveu para registrar, né? E eu fiz uma adaptação da história dele. E aí eu gostaria de lhe presentear e o senhor levar também o Vaqueiro Quirino para todo o Brasil. Ô tio Tony, tu sabe que eu sou teu fã, né? Eu te admiro muito, tu é um cara que eu te agradeço e com certeza isso aqui vai... Pela primeira vez eu vou ler um livro, tá? Pela primeira vez eu vou ler um livro. Eu nunca, infelizmente... Um livro em quadra, né? Dá pra ler rápido. Esse é bom que tem pouca coisa, página. Pouca página. Esse aqui vai dar para me ler. Infelizmente eu não sou um caba que, inclusive, é uma das coisas que eu questiono muito a mim, porque... Mas hoje, graças a Deus, é mais falta de tempo também. E como tem as informações hoje que você quer, basicamente tudo está no YouTube, tudo está no Instagram, tudo está na rede social, então você acaba que realmente fica para trás. Principalmente agora. O senhor está escrevendo está escrevendo uma história do real, né? Eu acho que a gente precisa muito do real. Eu a acho gente está muito voltado para coisas artificiais. É o que eu falei, não sei se eu falei anteriormente, se nós já estávamos gravando, mas eu falei para você que hoje se afirma categoricamente que as pessoas estão voltando para as origens. É assim. Tá? Hoje, categoricamente, as pessoas querem saber de onde vieram, né? Principalmente a roça, os avós. Tem gente que não sabe nem o que é uma roça, mas fala, meu avô era da roça. Quer dizer, isso tá meio que voltando, tá entendendo? Talvez o que aconteceu nos anos 50, nos anos 40, 60, todo mundo saindo do interior para a cidade grande, 70, 80, indo embora, que foi o meu caso, né? Nos anos 70, 80 eu fui embora e hoje me arrependo cegamente. Eu acho que eu não deveria ter saído debaixo do sovaco do meu pai, mas isso passou, né? O que passou você não pode voltar. Então, muita gente está voltando para as origens. Eu creio nisso e eu acho que o real é real. Esse negócio de muito folclore não dá muito certo, não. Né? Muita artificialidade. Isso. Muita artificialidade. Tem menino que pensa que o leite vem da caixa e não da vaca. E não é menino, não. É gente grande mesmo. Tem gente grande, gente adulto, que não sabe o que é uma vaca. É verdade. Certo? Gente adulto. Né? Tem gente que se vê uma galinha, corre com medo, achando que é um bicho do mato. Né? Então isso foge totalmente das origens. Nossa, né? Que nós somos de origem. E o mato nos ensina, né? Muito. Uma coisa que eu sempre falei. Eu conheci São Paulo em 86 e o diretor me perguntou o que mais me admirou São Paulo. Eu falei, um nordestino, sair lá dentro do mato, dentro da caatinga e se adaptar numa desgraça dessa. Foi a coisa que mais me chamou a atenção em São Paulo, foi isso. Que se você pegar um caba da cidade grande e trouxer e botar ele lá na caatinga, ele morre de fome. Ele morre de fome.
Agora pega o camponês, o catingueiro, o matuto e bota numa peste daquela. E hoje tem gente que conseguiu fazer uma fortuna em São Paulo. Sim. Pessoas que saíram daqui do pau de arara. Pau de arara certo? E fizeram tudo lá. Então, eu acho que é uma das coisas que me chama a atenção muito, é isso. É a força do nordestino, principalmente, sabe, tio Tony? Uhum. Seu microfone vai ficar fechado aí? Não, tá ok. Então, é uma das coisas que me chamam muita atenção, é isso. A força do cara do campo, né? E o que é legal, quem vive no campo aprende com os animais, né? Você aprende com os animais. Os animais te ensinam, velho. Rapaz, uma vaca defendendo o bezerro, o filho dela, é coisa linda, né? Uma galinha defendendo o pintinho. Eu me lembro que eu dizia aquele negócio assim, tem um momento que a vaca, ela enjeita o bezerro, né? Isso. Ele quer voltar e ela dá um... Isso. Mas por isso que eu digo que é mais ou menos que nem gente. Não tem mãe que pega o filho e joga no esgoto, que faz doação, que tal e tal. Mesma coisa é vaca, pai. Tem vaca que acaba de parir e enjeita o bezerro. Não quer, não dá leite. Isso acontece muito, para você entender como é que funciona, igual na realidade. Normalmente quem faz isso é uma menina nova, que não tem responsabilidade, que não pensa. Uma mulher já de idade não faz. Acontece também no mundo animal. Normalmente são novilhas de primeira cria, que abandonam o bezerro. Aí tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com ela, tem que, tá entendendo? E quando ela parir, você chegar junto. Meio que tem delas que você amarra o bezerro nela e ela não quer, não tem jeito. Então você aprende muito, né, com a natureza. Em tudo com a natureza você aprende. Tudo. Aprende. Tem muitas poesias lá que a turma faz essa comparação com a natureza. A roça ela é de uma... A formiga, né? A indicação de chuva, né? Tudo. O passarinho que adivinha a chuva, que canta porque vai chover, ou que vai ficar seco. Ei, Dedi. Né? É muito bom. A natureza ensina muito. E a cidade grande fica destrocado. Eu diria... Fica cortado com isso, né? A gente corta essa ligação. Existe, eu acho que eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, por eu conhecer os dois lados, né? Eu gosto de dizer uma frase bem minha assim para as pessoas, que eu conheço o lado miserável e o lado milionário. Não que eu tenha sido milionário, nem que eu tenha sido miserável, mas eu conheço bem, né? Eu sou de uma região que o povo morria de fome nos anos 50. Eu nasci nos anos 60, o povo ainda morria de fome lá na minha região, né? Hoje, já graças a Deus, está tudo mudado. Poderia estar bem melhor, né, se nós tivéssemos tido governantes, governantes de vergonha. Nosso Nordeste seria o maior celeiro do mundo. Eu falo até lá no Sudeste, falava muito isso, os meus amigos brincavam comigo. Cuidado que eu vou mandar em vocês, porque o Nordeste vai ser o maior celeiro do mundo, quer queira ou quer não. Que é onde vai se produzir comida, vai ser no Nordeste. Sem dúvida nenhuma, tá? Isso é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo. Então, e eu conheço o lado, né, da roça, do camponês, e conheço a capital. Eu conheço a maior capital do Brasil, que é São Paulo. Eu ando na capital de São Paulo de carro, eu conheço São Paulo, né? Morei no Rio de Janeiro, né? Morei em Recife, morei em Salvador, Maceió, Aracaju. Então morei nessas cidades, eu conheço bem a cidade grande. Então, e conheço a roça, o cara que planta o feijão, o cara que planta a cana, né? Então, que amansa um burro, que tira um leite, que amassa uma novilha para tirar o leite. Então, eu posso falar que eu sou um privilegiado, né? Papai do céu foi generoso demais comigo. Carrega muita coisa para falar, né? Experiência. De vivência, né? De vivência, né? Então, a minha história não é como eu falo, eu até comento, eu tenho um amigo meu que fala, pô, Braga, tua história é fácil de contar, porque tu não mente, tu conta a tua história. Eu não é história que eu vi falar, que alguém me contou, que alguém passou, é que eu vivi. É um realismo fantástico, né, tio? Eu vivi, tá? Eu vivi isso aí, né? Graças a Deus,
Tive a felicidade, como eu já falei anteriormente, de ter um pai fantástico. Meu pai é meu exemplo de tudo. E era vaqueiro ele? Vaqueiro dos bons, em todo sentido falando. Homem de disposição, de pegar um boi de mão, um homem que fazia... Entrava no meio do avelói. Do avelói, dentro do mato, pegava um boi e outra coisa. Voltava todo arranhado. E tinha uma coisa, né? Fazia tudo que um veterinário faz, só não tinha o certificado de doutor, mas o resto ele fazia tudo. Eu vi meu pai fazer parte em vaca, de tirar o bezerro em 10, 12 pedaços, cortar dentro do útero da vaca, tirar o bezerro. Então meu pai era um cara fora do comum, uma coisa... Entendia bem a tudo. terra, né? E uma coisa fantástica do meu pai é que duas coisas, nunca vi meu pai triste e nunca vi meu pai sem dinheiro no bolso. Qual era a mágica que ele fazia, eu não sei. Caba da roça, vaqueiro, mas nunca vi meu pai. Ele dizia que o homem não pode nadar sem o dinheiro de comprar uma vaca. Se é dinheiro de hoje, ele andava com 10 mil no bolso. Então... Não podia andar sem comprar uma vaca. Não pode. Então, e nunca vi meu pai triste. Eu me lembro que Painho dizia uma frase que eu acho que pegou dele, né? Que todo homem tinha que ter, com ela que dizia, tinha que ter um cachorro que era para ter em quem mandar, né? É, verdade. E pelo menos um cachorro que é para ter em quem mandar. E outra coisa do meu pai, que é outra passagem muito importante na minha vida, que marcou pro resto da minha vida, quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai me deu uma máquina de descascar laranja e um saco de laranja com 200 laranjas. Um saco, 200 laranjas e uma máquina de descascar laranjas. Quer ganhar dinheiro? Esse aqui. E eu comecei vendendo laranja nos campos de futebol, na frente do colégio, aquela máquina. E foi fazendo dinheiro. A maquininha de descascar laranja. Achando bom dinheiro entrando. Muita gente na época, tio Tony, não ia comprar laranja, não era nem pela laranja, era pra ver a máquina de descascar laranja. Saía aquela fitinha. Era aquela que bota assim, a pessoa vai, né? Isso, vai rodando, sai a fitinha. Muita gente ia só pra ver. Eu tô falando isso de quase 50 anos atrás, tá? 49 anos, eu tinha 13 anos, tô com 62. 49 anos atrás. E aí o senhor foi aí que começou a ganhar seu dinheiro? Aí foi aí, mas antes eu já trabalhava. Antes eu já trabalhava. Antes eu já... Não traumatizou não? Não, pelo contrário. Meu pai chegou, eu tinha 10 anos de idade, meu pai chegou, a gente morava na Bahia, quando ele chegou lá eu não estava, né? Nós morávamos na roça e tinha uma casa na rua para a gente estudar e no fim de semana nós ia para a roça. No sábado que eu ia para a feira ajudar o cara a vender panela na feira. Meu pai chegou lá e viu eu vendendo. No outra semana disse, não, se quer trabalhar, quer. Ele comprou uma caixa de copo americano para mim. Então por isso que eu digo que meu pai era um cara visionário. Meu pai vivia na frente, tá entendendo? Meu pai pensava na frente. Né? A gente pequeno, nós viemos em 3 irmãos, para depois vir minhas irmãs. Meu pai carregava a gente no colo, beijava, botava a gente para dormir no braço. Muita gente falava que papai estava criando umas mulherzinhas. Meu pai vivia na frente. Meu pai foi porteiro de cabaré nos anos 60 em São Paulo. Era um cara que tinha visão, sabe? Aquele cara que... E tanto é que ele morou em São Paulo também, né? Morou várias vezes. Ele ia na época da entre-safra, né? Da plantação do verão de São Bento do Una. No inverno ele voltava que era para plantar. Ele tocava roça. Depois, nesse intervalo de tocar roça, ele era vaqueiro. E meu pai era um cara de visão. Ele era espirituoso, né? Muito. E inteligente. Eu dizia... Ele tinha resposta engraçada, né? Não, inteligente. Ele rondou com nós por tudo que era lugar, na Paraíba, na Bahia, até encontrar um lugar onde a gente estudasse. O único que não estudou fui eu. Os outros, todo mundo estudou, se formou, inclusive o seu pai. Se formou tudo. Quando nós chegamos em Catenda, ele disse, o lugar é esse aqui, para a gente estudar. Tá entendendo? Então meu pai, ele era um cara de visão, sabe? Aí um belo dia, ele já na fazenda, que nós conseguimos aqui em Belém de Maria, eu sentado, eu e ele conversando, eu digo, pô pai, o senhor é muito inteligente, eu queria ter investido no senhor. Aí ele virou para mim e falou, mas mandou eu ir para 390 lugares, né? Me xingou muito. Aí eu disse, mas papai, como é que o senhor disse? Como é que tudo que eu fiz, nada deu certo, eu tive armazém, não deu certo, foi falando as coisas materiais que ele teve e não deu certo, botei roça, não deu certo, como é que eu sou inteligente? Eu falei, eu não conheço ninguém que tenha 6 filhos e os 6 sejam apaixonados por ele. Eu não conheço ninguém. Até hoje eu não conheço. Nós 6 irmãos, apaixonados por papai, os 6.
Para ver quem disputava, quem disputando era mais... pau, toda a vida foi disputando pau a pau quem cuidava mais de papai, quem amava mais papai, os 6. Até no dia da hora da morte dele lá em Caruaru foi desse jeito. Ele passou 25 dias no hospital, não teve um dia que os 6 não estavam lá. Os 6. Não teve um dia que os 6 não estavam lá. E brigando para ver quem era que ficava de companhia. Tempo, né? Quem ficava de companhia. Briga para ver quem ficava de companhia com ele. Aí minha irmã Graça chegou pra gente e falou: se vocês fazem o que você quiser, agora não me tiram daqui. Só se for os pedaços. Aí meu pai, ele tinha um comando muito grande sobre nós. Aí falou: ó, eu decido, quem fica comigo é Graça. E a gente até brincava o tempo todo que ele gostava mais de Graça e ele dizia: não, não é verdade. Graça gosta mais de mim do que vocês. Então, ele conseguia dobrar. Ele conseguia dobrar nós. Eu tenho o orgulho de dizer que meu pai morreu, eu tinha quase 50 anos e nunca tive o direito de responder a ele. Nunca. Meu pai era fantástico. Meu pai era fantástico. Um homem de uma sabedoria fora da época. Uma autoridade. Autoridade. Que não era uma coisa imposta, né? Não, era natural, né? Pelo contrário. Papai tinha um poder sobre nós. O que ele falava, estava falado. E os netos também, né, Tim? Os netos nem se fala, né? Um amigo meu que é da época, né, de infância e tudinho. Ele disse: rapaz, aquela que a gente fazia, que botava no carro, que ia todo mundo para a fazenda, solto, hoje em dia ninguém faz isso mais. Não faz. E meu pai tem uma colocação também que eu não esqueço, uma frase dele: pai, eu posso não ter sido o melhor. Agora avô, eu vou ser o melhor avô do mundo. E foi. Se você pegar, você participou e os outros netos todos, no dia do enterro do meu pai, a coisa mais triste que eu já vi na minha vida foi os netos acompanhando o enterro. Foi o pior que eu vi na minha vida. Tá sem ele ali, né? Porque, então a história é mais ou menos essa. E eu tô aí na estrada. Então dê uma mensagem aí final aí para o povo se animar. Eu digo o seguinte: que Deus nos proteja, que Papai do Céu nos livre de todo mal e creia em Deus, que Deus é forte, Deus é poderoso e vamos para frente. Como diz o poeta, só pela fé vale a vida. Né? Vale a vida, né? E reze, oração. O homem precisa se alimentar das duas coisas. Nossa Senhora, né? O homem precisa se alimentar de comida para sustentar o corpo e de oração para sustentar o espírito. Muito bom, Tim. Tamo junto, meu tio. Então, parabéns aí. Vamos junto. Siga, viu? Que vai ter muita gente para lhe ajudar. Deus quiser. Obrigado. Obrigado a você. Tamo junto. Tamo junto.